Gente, graça e paz, bom dia. É um prazer poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. E eu falo que sempre é uma grande responsabilidade. Bom, aqui da nossa igreja, o único que eu nunca vi dizer que tem frio na barriga quando sobe aqui é o pastor Didinho. Mas até o pastor Cláudio, quando sobe aqui, fala, pô, tô um frio na barriga e tal. E isso não é diferente com todo mundo. Bom, como é que é? Tá velho. Não por estar falando ao público, mas pela tamanha responsabilidade do que é transmitir a palavra de Deus, a fiel palavra de Deus, né? Bem, feliz em ver a Sui, Holanda, né? E também temos a Ana aqui. Ana, quem mais? Manu, quem mais está aí, Ana? Ah, a mãe da Ana, tá todo mundo aí. Ana está em Santa Catarina. Então, gente, muito bom. Se tiver mais alguém, né? Bem-vindos. Deus abençoe vocês. Muito bom vê-los. Quem mais? Os mineiros. Quem são aí? Aí, glória a Jesus pela vida de vocês. Muito bem, gente. Então, muito bom estar junto para poder adorar o Senhor. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Você sabe que o Senhor pede para João escrever algumas cartas às igrejas. E no capítulo 2, ele escreve algumas cartas. E nós vamos observar somente uma leitura. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8. É a segunda carta escrita à igreja de Esmirna. Diz assim: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. No 10, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bem, como nós sabemos que várias cartas foram escritas à igreja, e toda a igreja, o Senhor começa fazendo um certo elogio, né, ao anjo da igreja, à igreja, ele expõe as qualidades, e lá pelo meio ele começa a chamar a atenção, expor também o que precisava ser consertado. Mas diferente da igreja de Esmirna e da igreja de Filadélfia, o Senhor não vê, ele olha, são duas igrejas fiéis. Ele olha para a igreja, ele diz, olha, eu tenho visto aí o sofrimento de vocês, eu tenho percebido que tem pessoas no meio de vocês dizendo que são judeus, mas não são, e estes fazem blasfêmias contra vocês. Ele alerta contra uma grande tribulação que haveria de vir. E nessa época do início da igreja, os cristãos passavam por muitas perseguições. Então era na época de Nero, que perseguia muito a igreja, e muitos cristãos foram presos, outros queimados, mortos, crucificados, foram estraçalhados às ruas. Enfim, era uma época da perseguição da igreja. E agora ele está dizendo, vocês vão passar por uma perseguição, por uma tribulação, por um período de 10 dias. E ele diz, seja fiel, permaneçam fiel. E aí ele fala, olha, se você permanecer fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou dar a vocês a coroa da vida. Permaneçam fiel. Esta igreja retrata para nós, para nós um retrato de fidelidade, que o Senhor está dizendo, continuem assim, permaneçam fiéis, e eu darei a vocês a coroa da vida. Bom, o nosso tema então, eu só gostaria de fazer essa reflexão aqui, nesse primeiro momento, introduzindo com esse texto, mas nós falaremos hoje sobre um tema que é fidelidade. E é interessante que quando a gente para pensar sobre fidelidade, se você perguntar para qualquer pessoa comum, secular, elas vão dizer, vão relacionar fidelidade com traição no casamento, traição no namoro, enfim, alguma coisa do tipo. Então, por que a gente fala de fidelidade? Mas a fidelidade
que a palavra de Deus nos propõe, ela vai de algo muito mais profundo do que simplesmente isso nos nossos relacionamentos, esse senso comum do que a gente já vê. Então, eu gostaria de trazer um conceito primeiro de fidelidade. O Ted está com as nossas imagens, cadê o Ted? Vai lá, Ted, coloca aí. Bom, primeiro o que é isso? Aí já é uma propaganda aí, como que fala, um merchan aí pros pedreiros, engenheiros, construtores, a galera da construção. Isso é um esquadro, muito bem, isso é um esquadro. Muda lá. Isso aí. De novo para os construtores. Esse é um prumo, muito bem. Mais um. E isso, uma trena, uma fita métrica, muito bem. E agora, tem mais um ou não? Acabou? E isso daí, agora saiu da construção civil, vamos para os cartórios. Isso é uma cópia autenticada, uma autenticação. Muito bem, obrigado, Ted. Bem, eu trouxe essas imagens para trazer um lúdico para nós do que pode nos ajudar a pensar sobre fidelidade. Bom, então podemos pensar sobre fidelidade. Fidelidade, ela nada mais é do que a prática de um fiel. Então, fidelidade é a prática diária de um fiel. Bom, mas o que é o fiel? Fiel é aquele que não muda. Fiel é aquele que é uma referência. E a gente colocou ali um plumo. Esse plumo lá o construtor trabalhando, esse plumo em alguns lugares, ele é conhecido como fiel. Por que é conhecido como fiel? Porque ele não muda. Ele vai dizer para mim se a parede está torta, se ela está correta, se ela pende para a direita, para a esquerda, ou se ela está realmente fiel. Então, quando o cara coloca o plumo na parede, logo ele vai perceber, está errado aqui, está torto aqui, não está certo. Mas o plumo é fiel a quem? À parede? Não, o plumo não é fiel à parede. Por que ele não é fiel à parede? Porque a parede pode entortar para a direita ou para a esquerda. Mas o plumo é fiel a ele mesmo. Ele permanece fiel a ele mesmo. A outra imagem que a gente viu é a fita métrica, a trena, né? A fita métrica, o sistema de medida é um sistema fiel. Bom, antigamente, muito no passado, você vai se lembrar da professora lá no passado, dizendo para você como surgiu o sistema de medidas. Então, o sistema de medida antigamente se media por palmo. Não é isso, pastor Didinho? Era pela época do palmo? Isso. Pois bem. Côvado, muito bem. Então, se media pelo palmo, se usava partes do corpo humano para estabelecer um sistema de medida. Então era o palmo, era a passada, né? O passo, tantos passos é tantos metros. Que mais? Era o tamanho do braço, enfim. Mas chegaram à conclusão de que isso não dava certo, porque o braço de um era maior que o outro, o palmo de um era maior que o outro, a passada de um era maior que a passada do outro, e isso não dava certo para ser assim o sistema de medida. O que fizeram então? Estabeleceram o que seria o tamanho do palmo do rei, ou o tamanho do braço do rei, ou a passada do rei. Bom, mas depois também não dá certo. Por quê? Porque para cada nação, para cada lugar existia um rei. E assim isso virou uma confusão, então não dava certo. Bom, aí convencionou-se que seria estabelecido uma régua. E que essa régua, o tamanho de uma régua, essa régua seria chamada então de metro. E então existe um país, se eu não me engano na França, existe essa régua de platina, e isso está lá como um padrão do sistema de medida. E aí a gente coloca aqui uma fita métrica. Em qualquer lugar do mundo, 1 metro será 1 metro. E quando o construtor ou qualquer outra pessoa que for usar a fita métrica, ele vai medir um certo objeto e ele vai dizer, eu preciso de 1 metro. Logo, o metro, a fita métrica denuncia, não tem 1 metro. Isso tem 80 centímetros, 70 centímetros. Isso não é fiel a 1 metro. A medida não está correta. Pois bem,
Mas por quê? Porque a fita métrica, ela não é fiel, ela não se baseia por aquilo que você está medindo. Ela se baseia por um sistema de medida padronizado, fiel para o mundo inteiro. Então, a fita métrica, o metro, ele é fiel a um sistema de medida, a um padrão. Por isso ele se não molda ao objeto que eu estou medindo. Então ele vai denunciar, olha, se você quer 1 metro, isso aqui não é, só tem 60 centímetros. Então, posso dizer que a fita métrica é um exemplo de fiel, de um ser fiel. E aí, qual foi o outro que eu coloquei lá? O esquadro, muito bem. O Gilson lembrou. O esquadro. Se você está construindo uma casa, e quem é construtor aí sabe muito bem disso, você vai, essa parede está no esquadro, tá ou não está? Bom, se tiver fora 1 centímetro, o esquadro já vai dizer, não, está certo, está fora. Isso aqui está fora. Mas por quê? Porque o esquadro é um objeto fiel. Ele é fiel. Mas ele não molda pela parede, ele não é fiel à parede, ele é fiel a ele mesmo, ele é fiel a um sistema de medida padronizado absoluto. E ele vai dizer, em qualquer do mundo, ele vai dizer, isso aqui é isso aqui e não muda. Muito bem. Bom, pensando nisso, o outro foi uma cópia, né? O outro foi uma cópia autenticada. A cópia autenticada, óbvio, ela não é o objeto original. No entanto, essa cópia autenticada o representa como fosse. Então, eu tenho um documento, um contrato. E quando você tira uma cópia autenticada, ele tem a mesma validade. Não é o contrato original, mas tem uma autenticação, uma validação, dizendo vale como se fosse. Ok? Ou seja, é fiel, é uma réplica, uma reprodução fiel daquilo que é original. Deu para a gente entender então o que é um fiel? Ok? E nós cantamos uma música muito legal, né? Eu nem esperava que fossem cantar aqui, mas que Deus é fiel. Deus é o fiel. E a Bíblia diz que ainda que eu mude em alguma coisa, ainda que haja alteração na minha fidelidade, ainda que haja um desvio de personalidade, de caráter em mim, Ele continua sendo Ele mesmo. Ele continua sendo fiel, Ele não se nega. Então Deus é o padrão absoluto. Deus é o fiel. E Ele não se muda pelas circunstâncias. Deus, Ele é o fiel. Logo, o fiel é uma referência para ser produzido. Já que fidelidade é a reprodução. Fidelidade é a prática de um fiel. Até aqui tudo bem? Vamos lá. É interessante que a palavra fiel, ela tem uma relação com a palavra fé. A palavra fé, em algumas citações do Novo Testamento, ela tem uma origem do grego que se chama pistis, que é igual a fiel. Essa palavra grega significa fiel. Então, algumas leituras que você faz no Novo Testamento que cita fé, ele está se referindo a fiel, e não somente fé, ele está se referindo a fiel. Por exemplo, Jesus, quando ele diz assim, tem uma expressão de Jesus que ele disse, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé na terra? Aquela expressão está querendo dizer, porventura quando o Filho do Homem voltar, encontrará algum fiel na terra? Alguém que reproduza, que está reproduzindo o caráter, o padrão do Deus fiel no mundo? Porventura achará o Senhor fé, fiel. O Senhor encontrará algum fiel na terra? Se nós olharmos Hebreus 11, nós vamos encontrar a galeria dos homens da fé. Não é? Hebreus 11. Os homens da fé. Aí ele vai dizer pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé, enfim, os homens. Leia depois Hebreus 11, você vai encontrar várias referências de fé. E se você trocar a palavra fé por pistis, e você vai entender que isso significa fiel. E o fiel pratica a fidelidade. E aí você vai dizer, porque Abraão, por praticar fidelidade, por ser fiel, isso. Moisés, por ser fiel, e outros por serem fiéis, certo? Por praticarem fidelidade. Então, a fé está agregado, está entranhado em um fiel. Não é possível ser alguém fiel se você não tem
fé. Não é possível ser fiel se você não tem fé. Fé, a fé genuína em Cristo, gera em nós fidelidade. Por quê? Porque é a reprodução do Deus, é a reprodução do caráter fiel, imutável de Deus. Bom, e nós estamos falando então que Deus é fiel. Em Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus não é homem para mentir. Deus é de uma palavra só. Aliás, Jesus disse no Novo Testamento uma passagem, quando Jesus está ensinando, ele disse: olha, seja o vosso falar, sim, sim, e não, não. Passa disso, é procedência maligna. E por que ele está dizendo isso? Porque Jesus é uma reprodução fiel do próprio Deus, e ele está dizendo: olha, a palavra é sim, sim ou não, não. Se passar disso, é procedência maligna. Deus, ele não muda. Se ele fala, ele cumpre. Deus cumpre as suas promessas. Deuteronômio 7:9 diz: portanto saibam que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel com a sua aliança. Aquilo que ele promete, ele é fiel e ele guarda, e diz a palavra, até 1000 gerações com aqueles que cumprem os seus mandamentos. E você pode pensar agora: Deus é fiel na minha vida. Você pode pensar isso e tomar isso com fé, dizendo: Deus é fiel para cumprir as promessas feitas em minha vida. Ele cumprirá na minha vida e nas minhas gerações futuras. Deus há de cumprir as suas promessas, porque Ele é um Deus fiel. Mateus 24:35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. A palavra de Deus, ela se cumprirá, não passará. Mas tem uma palavra que eu gosto bastante, que é Paulo ensinando para Timóteo. 2 Timóteo 2, 11, 13, diz assim, ó: esta palavra é digna de confiança. Ele está dizendo para Timóteo: se morremos com ele, Cristo, com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E Paulo está ensinando isso para Timóteo: olha, se nós morremos com ele também nós vamos viver. E se nós perseverarmos com ele, nós iremos reinar. E se nós o negarmos, ele também nos negará. Mas se formos infiéis, ele não se troca, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E quando nós estamos pensando nesse Deus absoluto, nesse Deus supremo, esse Deus fiel, então ele é fiel a quem? A ele mesmo, porque ele é absoluto. Ele é fiel a ele mesmo. O seu atributo, está no atributo de Deus, esse caráter absoluto, e ele é fiel a ele mesmo. Por isso ele não pode se negar, ele não se nega. Mas como que essa palavra que diz: se eu for infiel, então, se eu o negar, então ele me nega? Então se a minha atitude de infidelidade, negar a Deus, ele me rejeita? Não, querido, não é isso que o texto está querendo dizer. Ele não está dizendo que Deus vai rejeitar você ou rejeitar a mim. Esse texto está querendo me dizer de que Deus, ele não se compactua com aquilo que não é o padrão. Sabe o prumo que não se molda à parede, mas a ele mesmo? Sabe o esquadro que não se molda à parede, mas a ele mesmo? Então Deus permanece. Não é que ele me rejeita. Ele rejeita, ou seja, ele não compactua com aquilo que eu faço. Ele não se casa comigo naquilo que eu faço. Por isso, ele permanece fiel. Porque ele não é fiel a mim, ele não é fiel a você, entre aspas. Deus, ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel a um padrão a ele mesmo. Agora, ele é fiel a ele mesmo para mim e para você. Ele é fiel
para a sociedade, Ele é fiel para todos nós. Ele foi fiel para mim quando enviou Jesus para morrer em meu lugar. Ele foi fiel, Ele é um Deus fiel para mim. Mas Ele é fiel a Ele mesmo, Ele não muda, é imutável. A imutabilidade está no caráter, está nos atributos de Deus. Ele não muda. E o que me chama a atenção é que, ainda que as nossas atitudes possam variar no dia a dia, Deus permanece. Ele permanece, porque Ele não pode mudar. Mas interessante que o homem, nós, seres humanos, fomos criados para reproduzir esse padrão de fidelidade. Nós somos criados para resplandecer a glória de Deus. Nós fomos criados então, e eu falo sempre disso, nós fomos criados então para resplandecer a glória de Deus. E você imagina no Éden como que essa glória resplandecia. E por que ela resplandecia? Porque Adão fora criado como imagem e semelhança. Em outras palavras, Adão fora criado como uma cópia autenticada. Adão fora criado por Deus para ser semelhante e para refletir, para manifestar o caráter, a fidelidade de Deus no jardim do Éden. Então, nós fomos criados para isso, para manifestar a glória de Deus. Eu coloquei aqui, fomos criados para dar prazer a Deus, manifestando o seu caráter ao mundo. Quando eu manifesto a glória de Deus pela fidelidade, quando você manifesta a glória de Deus pela fidelidade, isso traz alegria, isso alegra o coração de Deus. No batismo de Jesus, a Bíblia diz que foi nitidamente uma voz, e todos que estavam lá puderam ouvir, uma voz que bradou do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado que me dá muita alegria. Esse é meu filho amado que me dá muito prazer. Mas quem é Jesus? Jesus é o filho fiel. Jesus é a imagem do Deus fiel. E por Jesus ser o filho fiel, agora Deus olha para ele e disse: eu tenho prazer em você. Você é meu filho. E Jesus disse aos seus discípulos: eu e o Pai somos um. Mas também lá na frente ele disse: eu quero que você seja um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Em outras palavras, ele está dizendo: assim como eu dou prazer ao meu Pai, reproduzindo o seu caráter fiel, eu gostaria que você fosse um comigo e nós reproduzíssemos juntos o caráter fiel de um Deus absoluto. É isso que ele está dizendo e ele está nos ensinando. Então a reprodução do caráter de Deus gera alegria em Deus, gera prazer em Deus. Jesus é a reprodução fiel do caráter de Deus. E Deus disse: eu tenho alegria em você. Você é meu filho amado e eu muito me alegro com você. Agora, vem Paulo dizendo: sede, portanto, imitadores de Deus como filho amado. Vivam em amor, como também Cristo amou e os entregou por nós, como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Paulo está dizendo: vocês precisam imitar a Cristo. Em outro texto ele fala assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Vocês precisam imitar a Cristo, é o que Paulo está dizendo. Em outras palavras, vocês precisam ser como Cristo foi, reproduzindo o caráter do Deus fiel, praticando a fidelidade, assim como Cristo praticou. Sejam reprodutores, sejam réplicas desse caráter absoluto de Deus. E eu fico pensando que Jesus, ele, embora sendo Deus, mas a Bíblia diz que ele se despiu de si mesmo. Ele deixou sua glória. E ele vem para a terra num corpo de homem. E ele mesmo diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. E que o havia ungido para uma missão específica. E pensando nessas coisas, a gente pode pensar de que o impacto da unção do Espírito Santo sobre a vida de Jesus o tornava ele quem ele é.
num corpo de homem, num corpo humano, 100% homem. 100% Deus, mas 100% homem. Mas o que é então que manifestava nesse corpo de homem? O poder, a unção do Espírito Santo do Pai que estava nele. A unção divina que estava nele. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que o impacto da unção do Espírito Santo em nós é que vai causar na nossa vida essa transformação, essa mudança radical em nós, para que nós possamos a partir de então reproduzir o caráter de Deus. Reproduzir o caráter de Deus. E a gente vai pensar quais são as características do caráter de Deus. Quais são essas características do caráter de Deus? E é fácil. Todos nós conhecemos a carta de Gálatas, quando Paulo escreve para Gálatas. E eu gosto desse texto todo do capítulo 5, porque Paulo nos dá 2 pacotes. E ele diz o seguinte, ou seja, 2 mochilas. E ele fala, essa aqui é a mochila do inferno e essa aqui é a mochila do céu. Você compra qual você quiser. Gálatas capítulo 5 vai falar exatamente sobre o caráter de Cristo. Ele fala sobre o fruto do Espírito. E alguns teólogos também se questionam, bom, mas Paulo antes disso fala da questão da carne, depois ele fala do Espírito. Será que esse Espírito que ele está falando não é o Espírito humano? Será que não é o Espírito do homem? Bom, na palavra está em letra maiúscula, e sempre quando está em letra maiúscula, nós dizemos que é o Espírito Santo, ou que essa palavra se refere ao ser divino, porque ela está expressa em letra maiúscula. Mas ainda que podemos pensar, poxa, então é o Espírito do homem, mas se for o Espírito do homem, não posso deixar de pensar de que é o Espírito de Deus que tornou esse impacto no Espírito do homem, que agora o Espírito do homem produz o caráter de Deus. Não tem como alguém ser impactado ou ser impactado pelo Espírito Santo e não o tornar a imagem e semelhança do Deus vivo. Porque foi assim que o Senhor o criou. O Senhor criou assim. Gálatas 5:22, eu estava falando dos 2 pacotes. Então, ele começa a falar, antes desse que eu vou ler, ele começa a falar das obras da carne. Ele diz, olha, feitiçaria, enfim, inveja, contenda, ira, cobiça. Ele vai falando das obras da carne. E depois no final ele fala assim, aqueles que cometem estas coisas, como eu já antes disse a vocês, não herdarão o reino do céu. Em outras palavras, ele está dizendo, esse aqui é o pacote do inferno. Se você quiser comprar, então anda desse jeito. Compra o pacote do inferno, enfim, bota nas costas a tua mochila e vai. Mas depois ele está dizendo, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Este é o pacote do céu. Se você quer o pacote do céu, então você compra esse pacote. Não coloca nas costas, mas coloca no coração e vai. E o teu destino é o céu. Agora, tudo isso que ele está dizendo aqui reporta ao caráter de Cristo. Tudo isso que ele está dizendo reporta as qualidades de Cristo. Amor, alegria, paz, ser longânimo, benigno, ser bom, ser fiel, ser manso e ter domínio próprio. Isso reporta ao caráter de Cristo, às qualidades de Cristo. E é isso que ele está querendo dizer, que nós precisamos ter estas qualidades, como fruto do Espírito de Deus que impactou a nossa vida. Nós precisamos reproduzir ao mundo estas qualidades. Lembrando que, quando eu reproduzo ao mundo essas qualidades do caráter de Cristo, isso gera prazer a Deus, isso gera alegria a Deus. Essa reprodução desse caráter fiel de Cristo. E vamos lá. Interessante que no meio desse texto, ele coloca a palavrinha fidelidade. E podemos dizer que esse texto, essa fidelidade, é a prática desse conjunto de coisas. É ação. Fidelidade é ação praticada. Ou seja, a prática desse conjunto todo é fidelidade. Está aqui no meio, fidelidade. Mas também houve na história do homem um momento em que a infidelidade aconteceu. E nós falamos de fidelidade, Deus é fiel, tudo maravilhoso. E que o homem precisa reproduzir, ok. Mas há um momento em que a infidelidade entra na vida do homem. E nós sabemos tudo da história, né?
E quando a infidelidade entra na vida do homem? Ela entra quando Satanás se enche de soberba e se rebela contra Deus. Começa a entrar então, começa raízes da infidelidade. E quais são as raízes da infidelidade? Uma delas é a soberba. Isaías diz assim, você pensa assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Deus é o que está reinando com o seu caráter absoluto, fiel, imutável. E agora, Satanás não gosta disso. E ele, de servo, que ele servia a Deus, ele olha agora enfim, em volta ele diz, eu serei igual a você. Eu vou construir também o meu trono. Eu me assentarei nesse trono. E eu serei igual ao Altíssimo. O que acontece aqui? Acontece a soberba em Satanás. Ele se ensoberbece. E quando ele se ensoberbece, ele se enche e não se torna mais submisso. Ele agora ele quer ser igual. Ele não quer mais se submeter. E aqui começa a raiz da infidelidade. O que é a infidelidade? A infidelidade é alguém que não quer mais reproduzir o padrão fiel. Ele se enche por si próprio. Ele se ensoberbece por si próprio. E Provérbio vai dizer que a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Então, a soberba humana, o homem soberbo será abatido. E nós conhecemos a história de que Satanás foi lançado à terra junto com a terça parte dos anjos, e isso por conta da soberba. A infidelidade entrou. Mas não vai muito, ele também começa a conversar com Eva no jardim do Éden, porque até então Adão e Eva reproduziam a fidelidade, eles praticavam a fidelidade, eles reproduziam a imagem fiel do Deus vivo. Mas agora, depois de uma conversa com Satanás, Eva cai na conversa. Mas o que é que tem, o que rola nessa conversa? Nessa conversa rola o seguinte, olha, tudo isso que você ouviu não é bem assim, não é verdade. Ele coloca em xeque aquilo que você ouviu, coloca em xeque os seus princípios, coloca em xeque os seus valores, coloca em xeque aquilo que você acredita. E ele disse, não é bem verdade. A verdade é que você vai comer e você vai se tornar igual a Deus. Você vai se tornar conhecedor de tudo. E a Bíblia diz que Eva olha e ela olhou com os olhos e ela viu que era agradável. E ela viu que o fruto poderia ser comestível. Ela desejou comer. Ela foi atraída pelos olhos e ela deseja comer. E quando isso acontece, entra agora a infidelidade a Deus. E, consequentemente, ela leva isso para Adão. Adão participa de tudo isso e o casal se torna agora um casal infiel a Deus. Pergunta a você, quem é o autor da infidelidade? Satanás é o autor da infidelidade. Deus é fiel. Mas Satanás é infiel. E ele é o autor da infidelidade. E ele quer que eu e você sejamos infiéis. Esse é o propósito dele. Sabe por quê? Porque ser fiel é reproduzir quem Deus é. E Satanás odeia Deus e odeia muito eu e você. E ele não quer que sejamos a reprodução de um Deus fiel para o mundo. Ele quer que eu e você sejamos infiéis os nossos princípios, nossos valores, infiel à palavra, infiel a um Deus que tanto nos ama e que é fiel o tempo todo. Então, Satanás entra com a infidelidade. E a partir de então, o primeiro casal do mundo começa a reproduzir. Mas reproduzir o que agora? Reproduzir infidelidade. A Bíblia diz que por um pecado que entrou no homem, por um homem veio o pecado ao mundo e por ele todos pecaram. Todos os homens se tornaram infiéis, porque a infidelidade entrou no primeiro homem, no homem original.
todos os homens se tornaram infiéis. Ou seja, não reproduzem mais o caráter, a imagem, a santidade, a glória de Deus. Reproduz agora o pecado, reproduz a desobediência, reproduz a soberba, reproduz a ira, a contenda, as discórdias. Tudo são reproduzidos no mundo. E de onde veio tudo isso? Veio porque um ser, Satanás, introduziu a infidelidade no coração humano. Então a infidelidade, ela se gera pela concupiscência dos olhos, o olhar, e ela também se gera pelo desejo, o grande desejo da carne, e ela se gera também pela soberba da vida. E João fala disso. João diz assim, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Isso procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então João está alertando. Satanás, ele primeiro vai te apresentar algo. Depois que ele te apresenta algo, ele te seduz. E depois que ele seduz, então ele vai você vai ceder aos desejos e gera a infidelidade. Se nós pararmos um pouco para pensar na tentação de Jesus, há um momento em que Satanás leva Jesus a um monte. E ele diz, olha tudo que você está vendo aqui. Tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar. O que ele está dizendo para Jesus? Dá uma olhada. Não gostou do que está vendo? Você viu que coisa linda? Dá uma olhada. Não gostou? Tudo isso é seu. Tudo isso pode ser seu, se você me adorar. Se você quebrar os seus princípios, tudo isso poderá ser seu. Eu te dou tudo. Sabe, querido, essa voz, ela soa também nos nossos dias de hoje. Há momentos na vida que Satanás se apresenta para você em alguma situação e de repente ele diz exatamente isso. Olha aí, está vendo? Tudo pode ser seu, se você quebrar o seu princípio. Em vários aspectos da nossa vida, em vários aspectos. Quem trabalha com negociação, por exemplo, e há uma oportunidade de você ganhar muito dinheiro, e de repente você, poxa, mas se eu fizer isso, parece que a palavra de Deus não concorda muito que eu feche esse negócio. Mas vai ter muito dinheiro. E Satanás vem com a vozinha, tudo pode ser seu, se você quebrar os seus princípios. Não é? Para os homens, daqui a pouco passa a bonitona. E o cara olha e fala, caramba. E Satanás diz, pode ser para você, se você quebrar os seus princípios. Se você prostrar e me adorar, pode ser seu. Sabe, irmão, Satanás sempre quer nos levar à infidelidade com Deus. Ele sempre quer manchar a imagem de Deus no mundo. Mas quem é a imagem de Deus no mundo? Sou eu e é você. E Satanás quer manchar isso. E como ele vai manchar a imagem de Deus? Através da infidelidade, a quebra dos princípios. Tiago disse, vocês cobiçam, mas vocês não têm nada. Vocês sentem inveja. Matam e se invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Porque vocês vivem a lutar e fazer as guerras. Isso está em Tiago 4. Ele está dizendo, olha, vocês vivem numa confusão dentro de vocês. Ora você é fiel, mas há um momento de que você se pende para a infidelidade. E sabe por que isso acontece? Porque há uma guerra dentro de você. É porque você olha com seus olhos e você sente desejo e há uma confusão. Por isso você não tem nada e você não vai chegar a lugar nenhum. Mas por que não vai chegar a lugar nenhum? Porque vocês produzem guerras dentro de vocês mesmos. Você tem um problema com a sua identidade. Não sabe quem você é em Cristo. Não sabe que o Deus que te gerou é fiel e justo, é um padrão absoluto. Quando nós nos apegamos a esse padrão,
o fiel, o absoluto. E eu preciso dar prazer a Ele. Ele precisa olhar para mim e dizer: me alegro com você. Então, nós precisamos resistir às ofertas malignas que poderão gerar infidelidade. O pastor Didini citando ali um texto, servo bom e fiel. Vocês conhecem esse texto do servo bom e fiel. O Senhor entrega os talentos e depois ele volta para recolher os talentos. Teve um que reproduziu, o outro reproduziu, mas teve o outro que não reproduziu. E por que não reproduziu? O que não reproduziu, ele criou dentro de si uma imagem. E ele disse: eu sabia que você planta onde não, colhe onde não planta. Eu sabia que você era um Deus assim, assim, assim e tal. E que na verdade, no texto não está dizendo isso. Ele só está dizendo: cuida para o Senhor. Ele não disse em momento algum: eu sou um Senhor mau que eu vou colher onde não plantei. Não. Esses são os chamados sofismas. E que Satanás coloca na nossa mente. Satanás coloca isso na mente. E faz com que você não reproduz aquilo que Deus está dizendo. Reproduza. Aquilo que Deus está dizendo, faça isso. Eu coloquei para você, reproduz. E aí no final das contas, para um ele disse: servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. O outro diz: servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas para aquele outro ele disse: servo mau e infiel, você será condenado. Você será lançado onde tem ranger de dentes, dores e ranger de dentes. Mas por que isso? Porque foi infiel. Não deu alegria ao seu Senhor. Não deu prazer ao seu Senhor. Não reproduziu aquilo que ele está dizendo: reproduza. Em outras palavras, ele não cumpriu o propósito a que estava a se cumprir. Deus nos chamou com um propósito. Ele nos chamou para cumprir um propósito. E quando eu não cumpro o propósito a que eu vim, eu agora não reproduzo. Eu não dou alegria àquele que me colocou com um propósito. E quando eu não alegro aquele que me colocou, ele diz: você é um servo, porém você é infiel. Você é mau. Eu coloquei isso para você e você não foi capaz de reproduzir. Irmão, eu gostaria que você, no mínimo, fosse para casa pensando: Deus é o padrão de justiça, de fidelidade. Deus é o fiel. Ele é o padrão absoluto que precisamos reproduzir. Mas no meio de tudo isso tem um ponto bom. Qual é? A Bíblia diz que o Senhor nos livrou. Amém? Você aceitou Jesus como seu Salvador da sua vida? E se aceitou Jesus como seu Salvador, e se você não aceitou hoje, você fará isso. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, Ele te resgatou, Ele me resgatou dessas garras de Satanás, dessa prisão maligna. Ele me tira de lá. E a Bíblia diz: Ele nos tirou do reino das trevas, Ele nos arrancou e nos transportou para o reino da luz. E você pode dizer para você mesmo: eu fui transportado para o reino da luz. O Senhor me arrancou do reino das trevas e o Senhor me transportou para o reino da sua luz, para o reino do seu Filho amado. Pedro disse assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos resgatou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Eu não sou mais condenado. A cédula que havia contra mim foi riscada. Eu não estou mais destinado às trevas e ranger de dente como um servo mau e infiel. Por quê? Porque o Senhor me resgatou. É bem verdade que Deus me criou para reproduzir a sua imagem, e que no meio do caminho Satanás entrou e deturpou, bagunçou com tudo, mas agora vem Jesus e me resgata. Vem Jesus e me encontra, Ele me resgata, Ele me coloca no caminho de novo, e agora nós estamos destinados ao céu. Amém? Quem foi encontrado por Jesus? Amém. Sabe que alguém diz assim: não, eu aceitei Jesus, sabe, irmão, a Bíblia diz que o Senhor encontrou você. Ele diz: não foi você que me escolheu,
Fui eu, escolhi você. A minha graça se estendeu a você. Você por você mesmo. Paulo disse, nós estávamos mortos dos nossos delitos em pecado, e morto não tem ação nenhuma. Mas o Senhor, pela sua graça, se estendeu a nós. Eu lembrei da música que o pastor Didini gosta, porque é da época dele. Quando o Senhor estendeu a sua mão para mim, eu estava longe, como que é? Perdido, pecador. Quem lembra dessa música aí? É antiga essa. Muito bem. Sabe, irmão, então, nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Paulo continua dizendo para os colossenses, olha, a qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou, já disse isso, para o reino do seu Filho. Pedro fala assim, mas vós sois a geração eleita, um sacerdócio real. Vocês são nação santa, um povo agora adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para que o Senhor me chamou das trevas para a maravilhosa luz? Para que anuncieis as virtudes do próprio Deus. E quais são as virtudes dele? As virtudes dele nós aprendemos, são as características do seu fiel caráter. Precisa ser anunciada aos povos. Essas virtudes de Deus, o caráter de Deus, isso será anunciado quando eu e você decidirmos sermos fiéis a Deus. Fiéis a Deus. E quando eu estava pensando sobre isso, a questão da fidelidade, e essa diferença entre fiel a Deus e fiel para alguém. Eu lembrava também do discipulado nosso com o pastor aqui, o pastor sempre falava assim, olha, vocês precisam observar o triângulo. Qual que é o triângulo? Eu, Deus e o outro. O outro, Deus e eu. Há um triângulo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E observando aqui sobre essa questão da fidelidade. Nós precisamos ser fiéis. Mas fiéis a quem? A Deus. Para o outro. Bom, mas como é isso? Isso me faz lembrar de José. Quando José tem a grande oportunidade de ser amante da mulher de Potifar. Ele disse, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não posso trair o meu Deus. E também não posso trair o meu Senhor, o meu chefe. A fidelidade nossa é a Deus para o outro. Ser fiel a Deus para o outro. Nós devemos reproduzir fidelidade, né, o caráter de Deus, em diversas áreas da nossa vida. No relacionamento conjugal, e às vezes as meninas falam assim, eu quero me casar com um homem fiel a mim. Não, ele não conseguirá ser fiel a você se não for fiel a Deus primeiro. Então você deve dizer, eu vou me casar com um homem fiel a Deus para mim. E os homens, eu vou me casar com uma mulher fiel a Deus para mim. Então quem é fiel só consegue ser fiel a Deus para alguém. É impossível ser fiel a alguém se a fidelidade a Deus estiver quebrada. Então nós somos fiéis a Deus, a reprodução de um padrão absoluto. Quais áreas da nossa vida? No relacionamento conjugal é necessário fidelidade a Deus para o relacionamento conjugal. Isso me faz lembrar um versículo de Malaquias 2,14. Deus disse, olha, eu estava lá quando você estava jurando os seus votos, e eu sou testemunha dos votos que você disse à sua amada, ou que você disse ao seu amado. Fiel a Deus para o relacionamento conjugal, tendo Deus, o próprio Deus, como testemunha de tudo isso. Como posso então reproduzir essa fidelidade de Deus? Sendo homens que amam suas esposas como Cristo ama a igreja. Amar a esposa como Cristo ama a igreja. E quais são as características de Cristo? E como Cristo se dá para a igreja? Homens que trabalham e suprem as necessidades de suas famílias.
Mulheres que honram seus maridos como ao Senhor. Honra seu marido como ao Senhor. Parece muito. Mas sabe por quê, querida? Porque a fidelidade não é ao seu marido. A fidelidade é ao Senhor, para o seu marido. Honra o seu marido como se fosse ao Senhor. Pais que não provocam ira aos vossos filhos, mas ensinam a doutrina do Senhor. E como se provoca ira ao filho? Provoca ira ao filho se contradizendo, pregando aquilo que não vive, dizendo aquilo que não faz. Isso provoca ira ao filho. E nós reproduzimos o caráter fiel de Deus quando nós não produzimos essa ira, quando nós realmente reproduzimos essa fidelidade de ensinar para o filho o caminho correto. Mas esse caminho ensinado, ele não é somente falado, mas é observado nas atitudes, porque a minha atitude reproduz. Na sociedade, preciso reproduzir o caráter de Deus. Onde? No ambiente de trabalho. Você precisa. As pessoas precisam olhar para mim, para você, no nosso trabalho e pensar: poxa vida, esse cara é diferente. Ele tem características diferentes. Ele reproduz um padrão fiel. Na academia, nos relacionamentos com as nossas amizades externas, nos nossos negócios, comprando ou vendendo, precisamos reproduzir o caráter de Deus. E talvez uma pergunta simples: se fosse o Senhor aqui, qual seria a atitude dele? Se fosse o Senhor no meu lugar, nesse exato momento, qual seria a atitude dele? Se fosse o Senhor malhando na academia, como seria a atitude dele nesse momento? Se fosse o Senhor comprando ou o Senhor vendendo, como ele negociaria? No trânsito, se fosse o Senhor Jesus dirigindo o carro no trânsito, como seria a atitude dele em determinadas situações? Eu preciso reproduzir. Na comunidade onde servimos, eu preciso reproduzir o caráter de Cristo. Como reproduzir? Sendo participativo, contribuindo financeiramente, ou com algum outro trabalho que lhe seja possível, algo que possa contribuir com a comunidade. Nós precisamos reproduzir o caráter de Deus na comunidade, sendo submisso aos líderes e servindo uns aos outros. Tem uma palavra de João muito interessante, que ele diz assim: se alguém tiver algum recurso material e vendo seu irmão passar necessidade e não se compadecer dele, como pode nele permanecer o amor de Deus? Pensaram sobre isso? Eu vou repetir o versículo, 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Sabe, irmão, vou pedir para baixar só um pouquinho. Sabe, irmão, servir um ao outro faz parte da reprodução de um caráter fiel, de um Deus fiel. A maior atitude de Jesus foi servir. Ele vem como servo. Quando todo mundo esperava um rei, quando Herodes fica bravo e manda matar as crianças porque parece que tem um rei que vai sentar em sua cadeira, mas mal sabia ele que Jesus estava vindo ao mundo e que o reino dele não era um reino como esse nosso. Era um reino de paz e um reino de servidão. Jesus veio para servir. Ele é o maior exemplo. E ele está dizendo: se algum dentre vocês, da comunidade, estiver passando necessidade e um outro irmão tem bens materiais e não o socorrer, não o ajudar, o amor de Deus não está nele. Ele é muito taxativo disso.
Eu estive há algum tempo em um encontro de casais, há muito tempo atrás, eu e minha esposa, numa igreja, e nós ouvimos um testemunho lá que eu nunca mais esqueci. O testemunho era de um irmão e eles tinham eles chamavam na verdade de junta, mas você já vai entender, é o junta panela. Então esse mês eu sou junta com o pastor Didini, beleza, esse é o estilo deles. O que acontece? O pastor Didini vai almoçar na minha casa, final de semana que vem eu almoço na casa dele, depois ele vem na minha casa e beleza, até o dia da ceia. No dia da ceia, agora eu vou ser o junta do pastor Cláudio. E nós vamos ficando nessa, estabelecendo comunhão. E uma dessa, um irmão muito rico, com várias propriedades. Ele se tornou junta de um irmão que não tinha recursos financeiros. E todo final de semana, então, eles almoçavam juntos. Um final de semana, o irmão almoça na mansão do irmão. No outro final de semana, o irmão sai da mansão e vai lá para uma casa muito simples, humilde, sem piso, almoçar na casa do outro irmão da igreja. E isso foi-se por um mês. Mas quando chega no dia da ceia, o irmão que tinha grana, disse: querida igreja, o Senhor falou comigo agora. Eu não posso continuar vendo o meu irmão morando naquela casa, pagando aluguel, quando eu tenho várias casas. E ele disse: eu dou uma casa para o meu irmão. Eu dou uma casa para o meu irmão. Sabe, irmão, é isso que o Senhor quer no meio da igreja. Isso é igreja. Isto é igreja. E João disse: se algum de vocês tem recurso e vê o seu irmão passando necessidade e não socorrer, o amor do Pai não está em você. Não está em você. Tiago disse: se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupa ou de alimento a cada dia, alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. E esta fé aqui, podemos dizer, pistes fiel. Se esta fé não for suficiente para praticar fidelidade, ou seja, a reprodução fiel do caráter de Deus, esta fé é morta. Não há fé em você e não há fé em mim. Precisamos ser fiéis a Deus para os nossos irmãos, uns aos outros. Um filho fiel, a exemplo de Jesus, alegra o coração do Pai e lhe dá prazer. Gostaria que você não esquecesse disso. A grande pergunta é: em que área da sua vida você tem dificuldade em praticar fidelidade e ser fiel a um Deus absoluto, a um Deus poderoso? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, fechasse seus olhos e pudesse perguntar ao Senhor: Senhor, em que área o Senhor requer de mim fidelidade? Sabe, irmão, estar aqui falando desse assunto em muitas áreas da minha vida foi um confronto. Então também não estou aqui dizendo eu sou melhor que vocês. Não. Eu estou aqui dizendo eu sou igual a vocês. E assim como Deus está confrontando você agora com a sua palavra, eu recebi também esses confrontos nas minhas madrugadas de oração, quando preparava essa palavra. E eu tive a oportunidade de me ajoelhar e dizer: Deus, me ajuda nisso. Deus, me ajuda nessa outra área. Deus, me ajuda nessa outra área. Deus, me ajuda. Eu preciso reproduzir o seu caráter por onde quer que eu passar. Eu preciso reproduzir o seu caráter. Eu sou filho de um Deus fiel, absoluto. Eu preciso produzir o caráter do meu Pai.
Eu preciso ser uma cópia fiel. Se você sente no coração e quer receber uma oração, eu gostaria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui. E nós vamos orar por você. O pastor está aqui na frente. Gostaria que o pastor Cláudio viesse aqui também. Nós vamos orar por você. Se você sente no coração, olha, eu preciso, tem algo na minha vida que precisa mudar, vem aqui à frente. Receba uma oração. Isso não é um julgamento. Isso não é um apontamento. Nada, meu irmão. Sabe o que é isso? Isso é graça de Deus se estendendo a nós, dizendo: meus filhos, eu continuo fiel, volte-se para mim. É isso. Tem mais alguém, querido? Pode vir aqui. As pastoras, as irmãs do Ministério de Oração, alguém pode vir ajudar? Pode vir, né? Aqui à frente, o pessoal da intercessão, outros pastores, presbíteros. Pode vir, querido. Vem aqui à frente. Receba uma oração. Receba um abraço. Deus é fiel. Deus é poderoso. Ele nos ama com amor incondicional. E nós fomos colocados no mundo com um propósito: reproduzir seu caráter, reproduzir sua imagem, reproduzir sua fidelidade. Aleluia. Aleluia. Foi lido aqui uns salmos. O Senhor é fiel. E Davi se alegra com a fidelidade de Deus. E no final, talvez terminaremos cantando aquela música: a fidelidade de Deus. Ele é fiel. Não importa as circunstâncias, Deus é fiel. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã. Te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade. Te agradeço porque o Senhor é bom, Pai. Oh Deus, te agradeço porque em todo tempo o Senhor fala nos nossos corações. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel. A tua palavra é fiel. Tu és um Deus imutável. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se estendem a nós a cada momento. Nos ajude, Senhor, a reproduzirmos o teu caráter, a reproduzirmos, Senhor, ó Pai, o seu padrão de fidelidade ao mundo por onde andarmos. A nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a música. Eu gostaria que você ficasse em pé e nós pudéssemos adorar o Senhor. Desde já, eu agradeço, né, o pastor pela oportunidade, agradeço, enfim, vocês por estar nos ouvindo. E vamos orar antes da música. Nós vamos terminar. Ao terminar a música, você poderá abraçar seu irmão, chorar com ele, desejar um bom domingo e estamos despedidos, ok? Vamos orar? Então ninguém vai embora sem terminar a música, tudo bem? Mas vamos orar. Estenda suas mãos. Pai, nós te agradecemos por esse culto. Nós te agradecemos, Deus, pela tua presença tão viva, tão real, Senhor. Te agradecemos pela tua soberana palavra, Senhor. Oh Pai, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe comunhão, o Senhor nos trouxe renovo. Nós te agradecemos, Pai. E oro, Deus, por cada pessoa aqui presente, cada família. Dê, Senhor, uma boa semana. Dê, Senhor, Pai, ó Senhor, os dias, Senhor, cheio de bênção, cheio de alegria, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada família, Senhor, cada casa aqui, Pai. Livra, Senhor, cada um de todo o mal, Deus. Enche cada um da tua graça e da tua alegria, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, Deus. Em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Deus abençoe você e vamos louvar no nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus
graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. 10 abraços, não sai daqui sem dar abraço. Ganhe abraço ao doar o seu abraço.